nosso programa de personalidades, que contamos a história de Mato Grosso do Sul através de professores, integrantes do Instituto Histórico, e que nós temos, sob o patrocínio da TV O Estado, procurado registrar. E hoje nós estamos aqui, para grata satisfação nossa, trazendo o professor, ele é jornalista, historiador e que pertence ao Instituto Histórico e Geográfico. É o professor Heron Brum. Eu sou jornalista, foi o curso que eu fiz de graduação, né? Além desse curso de graduação na Universidade Católica de Santos, eu fiz logo em seguida um pós-graduação na Universidade de Navarra, na Espanha, né? Onde eu tive contato, né, com o começo do mercado comum europeu, né? E fiz uma série de reportagens para o meu jornal na época já, Tribuna de Santos. Eu trabalhei na Tribuna de Santos e na Folha de São Paulo. E, enfim, depois disso, né, de minha atividade, sempre exerci minha atividade jornalística, mas também ao mesmo tempo de professor, né, de jornalismo. Eu continuei meu lado acadêmico, né, mas eu, como gostava muito da área política, né, eu sempre tive esse contato, principalmente lá em Santos, ainda na época do regime militar, da ditadura. Na Europa, os 6 meses que eu fiquei lá, eu fiz uma série de reportagens, como era o sistema político europeu, que estava mudando também, né, com a criação do mercado comum europeu. E aí, voltando para o Brasil, eu quis aprofundar o nosso sistema político, quis estudar o nosso sistema político. E aqui tem uma curiosidade que eu gostaria de começar falando de política sobre ela, até porque também se trata de uma grande personagem política. Na hora da defesa da tese de doutorado, então a gente senta numa cadeira e 5 professores doutores fazem um verdadeiro inquérito sobre a vida da gente. E o primeiro a perguntar foi o José de Freitas Nobre. O Freitas Nobre, ele era professor da USP, né, da Faculdade de Direito de São Francisco, e ele era o presidente do MDB, eram só 2 partidos, MDB e Arena. Ele era o presidente, um deputado federal, batalhador, e eu me encontrei muitas vezes com Freitas Nobre no DOI-CODE, em São Paulo, que todo mundo sabe a história do DOI-CODE, onde os presos políticos eram torturados, e o Freitas Nobre sempre estava por lá, tentando libertar um professor, um colega ou um aluno. Então ele tinha essa atuação assim, muito corajosa, né? E ele pegou, me olhou e falou assim: a sua tese de doutorado está errada a partir do título. Política não é nem um palco e nem é uma simulação. Aí eu pensei, e ele falou meia hora. Eu falei, se eu concordar com ele, estou reprovado, né? Aí veio a luz, né? Quando ele terminou de falar, falou, bom, agora se defenda. E é isso mesmo, é uma defesa, né? Uma tese de doutorado é uma defesa. Eu respondi para ele, a minha tese está certa a partir do título. Ele falou, como que está certa a partir do título? Você está contrapondo a minha? Eu falei, estou. E o senhor é meu exemplo. O senhor lutou, o senhor foi mais do que um deputado. O senhor, como professor da USP, o senhor estava no DOI-CODE, defendia os presos políticos, que era um advogado brilhante também, defendia os seus alunos, defendia os seus colegas. E, olha, com todo o respeito que eu tenho pelas profissões, mas o senhor não foi reeleito. No entanto, o Rio de Janeiro elegeu o Macaco Tião, foram eleitos sucessivamente, o Moacir Franco, que naquela época era só cantor, o Aguinaldo Timóteo e outro, com todo respeito a eles, mas eles eleito e o Freitas Nobre não eleito, foi um choque. Aí fui explicando, aí expliquei minha tese, falei, olha, eu fiz um trabalho, né, foi o trabalho acadêmico mais profundo que eu fiz, desde 1837, foi quando surgiram os 2 primeiros partidos políticos, né? O Partido Conservador e o Partido Liberal,
até aquele momento, na década de 1980, minha defesa foi em 1988. Então eu vim fazendo essa trajetória, estudando não só o partido, mas estudando o eleitor, estudando o político, estudando as estruturas, o papel dos meios de comunicação de massa. Então eu coloquei tudo num bolo, que tudo está relacionado à política. E a política é tão importante, né? É tão importante que ela decide quanto que nós vamos ganhar, como será a nossa rua, qual será o imposto. Então, ela é que nos dirige. E eu ficava encabulado com isso. Puxa vida, mas ela é tão importante. Por que nós, a grande maioria, que a política só tem dois segmentos, os representantes e os representados, né? Os representantes são os políticos, a classe política. Os representados somos nós, eleitores. Por que nós estamos tão distantes? Nós voltamos, vamos para casa e criticamos o sistema, criticamos tudo, fazemos passeatas, mas depois vamos lá outra vez e votamos, enfim. E por que não muda tudo isso? Então eu falei tudo, um pouco disso que eu estou falando agora, falei para o Freitas Nobre, né? E, enfim, ele aceitou, né? Ele aceitou meus argumentos e me aprovou, e os outros 4 da banca também fizeram perguntas, contestaram, que uma tese é muito contestada, claro. Mas, enfim, acabei aprovado, mas quase que fui reprovado se eu concordasse, né, com aquilo. Então, esse foi o meu princípio de vida como jornalista, né? Eu não exerci nunca aqui em Campo Grande como jornalista, aqui fui só professor, mas exerci em São Paulo, né, em Santos, na Folha de São Paulo e no jornal A Tribuna de Santos. Me orgulho muito dessa profissão, é uma profissão, talvez a profissão mais próxima da política. Daí o meu interesse em estudar política, porque a comunicação, não só o jornal, eu sou mais da época do jornal diário, do jornal impresso, né? Nós temos uma mídia poderosa hoje, que é a mídia online, né? Que são as redes sociais ou mídias sociais. Então eles estão muito próximos, né? E tem que estar mesmo próximo, porque a política, ela, como eu comentei, ela traça o nosso destino, né? O nosso salário, se vamos estudar bem, se temos boas escolas, se as nossas ruas é bem conservadas, se o nosso bairro tem posto de saúde, isso tudo depende dos políticos, eles que fazem os projetos. E nós deixamos muito nas mãos deles. Nesse aspecto, o eleitor brasileiro, ele ainda é muito distante do processo político. Parece que a política, política não presta, o político está lá, enfim, e eu voto, vou para casa e depois eu critico. Então, a nossa participação é muito pouco. Eu vou dar um exemplo, muito pouca. Um dos fatores que mais estão purificando a política saiu da cabeça de uma pessoa, que é a lei da ficha limpa. Né? A lei da ficha limpa. Alguém teve a ideia, eu me lembro que eu assinei esse abaixo assinado aqui na rua Barão do Rio Branco. Ela ainda corria o Brasil, e esse cara lá de Brasília, ele levava e tal, enfim. Eu vou exemplificar por quê. Depois da primeira eleição com a lei da ficha limpa, ou lei da ficha suja, ela tem os dois nomes, ficha suja, ficha limpa, e é muito bom que tenha esses dois nomes, que eles circulem assim, até para que um dia seja só ficha limpa, né? Nas primeiras eleições, há 4 anos, Mato Grosso do Sul foi o 3º estado a caçar políticos pela nova lei. O primeiro foi São Paulo, o segundo foi Minas Gerais. Então, em alguns momentos, ocorreu assim que Mato Grosso do Sul quase encostava em Minas Gerais e São Paulo e Rio de Janeiro também. Depois o Mato Grosso do Sul ficou, até pouco tempo eu olhei o ranking, ainda se caça, né? Mato Grosso do Sul estava lá em 3º lugar, batendo às vezes com Minas Gerais, com Rio de Janeiro, São Paulo na ponta. O desembargador Josué de Oliveira, por sinal douradense, foi meu colega de ginásio lá em Dourados, né? Ele me chamou, ele falou, olha, eu vou organizar um seminário aqui para todos os juízes eleitorais do Estado. E eu quero que você faça o encerramento desse congresso dos juízes. Então, eu acabei fazendo a abertura, porque quem faria a abertura não pôde, só pode ver no final, inverteu, e eu abri, eu falei exatamente sobre o nosso sistema político.
como havia, chegou na hora aquela lei da ficha limpa para que nós purificássemos. E olha, e foi muito bem purificado. E nós pediríamos, então, um pequenino espaço para a gente voltar dentro de instantes, continuando com esse bonito depoimento do professor Heron Brum.